Essa semana aqui morreu o ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, Henry Kissinger. Aí as manifestações que eu vi a respeito, elas se deslocaram em dois opostos. Algumas pessoas destacaram que ele é um genocida, talvez o maior criminoso de guerra do século XX, e outros nem tanto, passaram meio em brancas nuvens. Esse cidadão é um dos responsáveis, era o responsável pela política externa dos Estados Unidos, né? Na década de 1970, e foi responsável pelos violentíssimos bombardeios no Laos e no Camboja. Uma operação criminosa igual a que nós estamos assistindo na Palestina, só que de uma estatura muito superior. Porque, em última instância, o Estado de Israel é um Estado fuleiro, não é os Estados Unidos, não é um país imperialista. Se o imperialismo tirar o apoio ao Estado de Israel, aquilo lá cai de podre. Os Estados Unidos não, os Estados Unidos era e é a maior potência militar do planeta. É importante destacar que esse cidadão fez o que fez, seguindo a política norte-americana, né? A política do imperialismo em geral, que no Vietnã havia promovido aí um morticínio inacreditável, né? Os cálculos variam de 1 milhão a 3 milhões de pessoas que eles mataram no Vietnã. É uma coisa muito, muito criminosa. Eles transformaram o Vietnã também num campo de provas para a utilização de armas ainda mais criminosas do que o bombardeio comum, como napalm. Uma parte do território do Vietnã ficou inutilizado para a agricultura por causa da utilização de armas químicas pelo imperialismo. Eles tinham a capacidade, né, de soltar bomba sobre a população civil do Vietnã numa escala inacreditável, né? Aí o dinheiro é importante, né? Você ter o dinheiro para soltar tanta bomba assim. Foi uma tentativa do imperialismo mundial de conter, foi uma das tentativas do imperialismo mundial de conter a revolução proletária dos trabalhadores ou das nacionalidades oprimidas pela mais extrema violência, né? Por isso que quando a gente ouvir falar, né, no nazismo, a gente tem que desconfiar que isso daí é um pouco um encobrimento, porque o que os norte-americanos fizeram, né, e eles fizeram durante um período muito mais prolongado de tempo, é muito mais do que os nazistas fizeram, né? O Vietnã é um dos casos mais significativos, mas não é o único caso. E o caso do Laos e do Camboja, pelo qual o Kissinger foi diretamente responsável, é monstruoso. Num país do tamanho do Camboja, né, eu não tenho as medidas aqui de cabeça, mas eu acho que o Camboja é menor do que o estado de Santa Catarina no Brasil. Eles jogaram mais bomba do que em toda a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, essas pessoas, eles são pessoas... A gente não deveria dizer que eles são sanguinários. Isso daí é um pouco enaltecer a pessoa. Isso daqui é um sistema de pessoas que são burocratas a serviço dos interesses do grande capital, que eles são capazes, sem nenhum tipo de emoção maior, de cometer crimes inimagináveis. E eles cometem esses crimes inimagináveis justamente porque eles não são pessoas sanguinárias, violentas em si. Para eles é um jogo burocrático isso. Eles olharam lá e falaram: precisamos conter o comunismo no Vietnã. Como fazer? Daí alguém sentou lá numa planilha e fez as contas lá e despejaram uma quantidade industrial de bomba. A mesma coisa, é uma coisa muito parecida com o que os nazistas faziam nos campos de concentração. Um sistema burocrático. E aí eles, em Nova York, em Washington, eles se reuniam nos restaurantes lá, tomavam uísque e falavam, e justificavam tudo isso daí. Quer dizer, eles são engrenagens, eles são peças de uma engrenagem que a engrenagem é monstruosa, mas eles são nada, né? Muita gente vai falar, por exemplo, que o Kissinger era um grande estrategista político. Não, tem nada a ver. Eles são, na realidade, uma manifestação da mediocridade humana. Nesse sentido, por exemplo, que a gente está assistindo na Palestina com o governo sionista é a mesma coisa. Você vê aquele pessoal lá, eles têm aquela retórica assassina, carniceira, né? Vamos matar todo mundo na faixa de Gaza e tal. Esse pessoal não é de nada. Eles são covardes. A gente já ouviu notícia de que houve deserção no exército israelense. Isso aqui nem é o exército norte-americano.
Eles mandavam aqueles pobres coitados norte-americanos, lá principalmente os negros, para o Vietnã, o cara morrer lá na mão dos vietnamitas, que mataram, tudo bem. Eles mataram muito mais porque eles tinham muito mais poder, mas os vietnamitas mataram quase 100 mil norte-americanos, o que é uma glória do Vietnã. Mas eles jogaram o pessoal lá para morrer, eles sabiam que o negócio era complicado. Eles também não ligam para a população do próprio país. Para eles, tudo isso daí é como se fosse um joguinho, um jogo de cavalheiro num clube social nos Estados Unidos. A gente não deve, né, pegar essas pessoas aqui e enaltecê-los, dando a eles características mais monstruosas. Se você pegar, por exemplo, um Adolf Hitler, por incrível que muita gente, aqui já pode até ouvir as críticas, era muito mais um ser humano do que esse Kissinger, porque ele tinha muito ódio no coração. Ele era uma pessoa violenta. E ele criou um movimento contra, né, não todos os setores políticos na Alemanha, porque isso aí seria criar uma ficção. Mas esse homem aqui, Kissinger, esse aqui é um boneco inflável de uma engrenagem burocrática. Quer dizer, o capitalismo, enquanto tal, ele é uma máquina fria de destruição. Se a gente acha que a pessoa vai ficar emocionada, incomodada com alguma coisa, esqueça. Se ele botar no papel lá e ver que para ele matar, por exemplo, na Palestina, 1 milhão de pessoas vai dar jogo, eles vão fazer isso daí friamente. Então a gente tem que dimensionar as pessoas. O imperialismo norte-americano é o império da mediocridade. Se você tirar o dinheiro deles, eles não dominam nem a própria casa. Essa é uma coisa que se sustenta apenas no gasto inacreditável de dinheiro. Eles olham assim e falam, não, eu vou ganhar porque eu tenho muito mais dinheiro que você. E aí ele faz o que for necessário, que na cabeça dele, né, for preciso, não aceitável, porque aceitável seria tudo. Para ele manter essa situação, manter aquela sociedade esquisita que eles têm lá nos Estados Unidos, aqueles costumes estranhos deles e tudo, eles são capazes de matar metade da humanidade. Mas não porque eles sejam como Hitler, por exemplo, uma pessoa que está babando sangue, espumando pela boca. Porque até um cachorro louco como Hitler é uma coisa mais humana do que essa engrenagem. Porque isso é uma coisa totalmente desumana. Você vê que o Biden, vocês podem ver, o Biden é a mesma coisa que esse pessoal, é a mesma pessoa. O Biden olha lá e fala assim, nós não podemos conter os israelenses, eles têm que dar uma resposta ao que aconteceu com o Hamas. Aí o cara vai lá e mata 15 mil pessoas. Aí o Biden fala, não seria o caso de ter uma pausa humanitária? A preocupação dele é que o negócio pode explodir na cara de todo mundo. Porque se não explodir, mata 15, mata 30, mata 100 mil, mata 500 mil, tanto faz. É como eles fizeram com a bomba atômica no Japão. Sentou lá um grupo de burocratas e falou, um cara deve ter falado, eu imagino, imaginando como foi essa reunião, um cara deve ter falado o seguinte, nós precisamos testar essa bomba atômica numa cidade de verdade, com gente de verdade, para mostrar o poder destrutivo dessa arma. Aí um outro chegou e falou assim, mas isso aí não vai causar uma comoção na opinião pública, porque é muita gente, vamos matar 150, 200 mil pessoas de uma vez só, numa única atacada. Aí o outro falou, vamos inventar uma boa história aqui, vamos chamar a imprensa, que é parte dessa engrenagem, eles divulgam essa história e a gente mata as 200 mil pessoas. Vocês acham que os caras que participaram dessa reunião, eles estavam aí babando na gravata de ódio? Não. Eles estavam na maior tranquilidade. Eles tomaram essas decisões na maior tranquilidade. A gente precisa entender esse funcionamento do imperialismo, para entender o que é o imperialismo. No curso sobre a Palestina, nós vamos mostrar como o plano para expropriar os palestinos, feito pelos ingleses, que os ingleses são os pais dos norte-americanos. O plano feito pelos ingleses foi feito com a mesma frieza, com a mesma falta de consideração, não de consideração porque o cara deveria... São pessoas que nunca tiveram consideração por nada. Foi feito friamente. Eles olharam e falaram o seguinte, nós precisamos dominar essa região, nós temos esse esquema aqui dos judeus, tem um povo lá,
sei lá, 1,5 milhão de pessoas, Palestina, uns árabes, vamos chutar esse pessoal para fora de lá e vamos tomar conta. É isso. Né? O Kissinger é isso daí. É um burocrata. É um burocrata sem nenhum tipo de controle. Está a serviço dos grandes capitalistas e é capaz de fazer qualquer loucura. O Kissinger também ele ficou famoso porque ele é um caso curioso no que diz respeito ao plantel político norte-americano, porque ele é uma pessoa mais culta. Ele escreveu vários livros e tal. Não é que ele seja também nenhum... Então ele parece ser um grande estrategista, que é coisa que nunca houve nos Estados Unidos, esse grande estrategista. Né? Outra coisa que a gente precisa entender é o seguinte: o capitalismo colonial ele teve que criar suas formas de dominação. Né? Por exemplo, quando os portugueses chegaram na Ásia, que é a primeira manifestação de colonialismo, né? Para os identitários, o único colonialismo que teve foi esse daí, né? Os dos portugueses. Eles encontraram um terreno virgem. Quer dizer, o problema que se colocava é o seguinte: como fazer para dominar esse povo aqui, que é mais atrasado do que nós, sobre o qual nós temos uma série de vantagens. Então, através dessas guerras, dessa dominação, eles foram criando um método de dominação. Chegou num determinado momento, esse método estava pronto. Ele foi evoluindo, depois vieram os holandeses, depois vieram os ingleses, os franceses. Nesse processo, você tem muita gente que são pessoas interessantes. Tudo bem, eles foram lá para dominar o pessoal. Eles foram lá para criar um sistema de opressão, explorar o pessoal. Mas eles são os pioneiros. Eles foram lá e mostraram, falaram, é assim que se faz. Ninguém tinha feito antes. Agora, o imperialismo já não é assim. O imperialismo herdou esse sistema pronto. E o imperialismo norte-americano, ele é o suprassumo da mediocridade total. Eles ganharam de presente um manual. E eles aplicam esse manual. Mal, muito mal. Os ingleses e franceses eram bem melhores do que eles na aplicação do manual. E a vantagem deles é que eles têm muito dinheiro. Se eles perderem, né, essa vantagem comparativa, eles não são absolutamente nada. É uma sociedade decadente, criminosa, medíocre, formada por burocratas sem nenhum tipo de imaginação. Né? Os crimes que eles estão cometendo hoje é um crime realizado por burocratas medíocres. E por sorte nossa, nós temos que festejar esse fato, é cada vez mais difícil manter essa dominação. Você vê, né? No Vietnã, eles mataram gente na casa do 1 milhão. Agora na Palestina, nesse último episódio, que tem, logicamente, uma história pregressa. Eles mataram 15 mil pessoas e eles não estão aguentando o calor que eles levantaram em torno deles. Né? Dá para perceber assim o enfraquecimento da coisa. Né? De 1 milhão de mortos para 15 mil mortos, a capacidade de resistência da sociedade, de convencimento, de dominação ideológica, é muito baixa. Né? Por isso me chamou a atenção que a revista The Economist falou que a situação é muito frágil. É impressionante como a situação é frágil. E é frágil mesmo.